Bem, eu vou contar aqui para vocês um relato que eu acabei de tirar do forno. Por quê? Ele já está há um tempo separado para eu contar para vocês uma história muito incrível que eu tenho certeza assim que todas nós já passamos, ou se não passamos, ainda vamos passar, ok? Bem, um caso de uma mulher que ela teve um relacionamento, né? Em que o cara era, no início, um gentleman, sabe? Aquele homem que ela ficou encantado, muito, muito maravilhoso, super na de boa, sabe? Quando a gente fala assim, aquele cara que é de boa, né? Ele fazia as vontades, ele era sempre cordato com tudo que ela fazia. Eu tenho alguns vídeos gravados aqui no canal contando alguns relatos parecidos, tá? Mas é muito recorrente isso, de mulheres que falam assim para mim, Marta, ele no início era um homem, era uma pessoa, e depois se transformou em outra completamente diferente. Por isso que eu falei logo, quem nunca passou por isso? Se não passou, vai passar. Abre o olho. Por quê? Às vezes a mulher, ela é muito fantasiosa, muito afoita, porque quer ter um namorado, porque ela quer, porque quer casar, ter família, ter filhos. Então ela acaba não enxergando muitas realidades. Ó, pertinho do nariz. Ela está sempre se enganando, ela está sempre achando que ela conseguiu arrumar um príncipe encantado. E aí, logo de início, se entrega, se apaixona, fica louca de amor, né? Fica sofrendo. E foi o que ela me falou, Marta. Ele no início, assim, não que eu gostasse dele, eu acho que no início ele gostava muito mais de mim do que eu dele. Por quê? Eu não queria namorá-lo, eu queria ficar sozinha, eu tinha acabado de me separar, eu tive um casamento muito conturbado, então eu estava muito cansada de relacionamento. Eu não queria mais continuar aquela vida a dois, cheia de problema, né? Eu com os meus problemas, tendo que resolver os problemas também do meu ex-marido. E eu fiquei imaginando que um próximo relacionamento não ia ser tão diferente. Bem, aí numa festa de amigos, eu conheci essa pessoa e ele, assim, no mesmo momento em que ele me conheceu, ele grudou em mim. Então eu passei a festa inteira com ele grudado em mim. Eu queria me divertir, eu queria dançar com outras pessoas, eu queria conversar, conhecer gente nova. E ele grudou. Grudou e toda hora a gente ia para a pista dançar. E eu ia para a pista, ele ia atrás de mim. Eu andava para um lado, eu andava para o outro, eu ia para o bar. Lá ia ele atrás de mim e ele não me largava de maneira alguma. E eu, muito sem graça, por ser amigo da aniversariante, eu acabei aceitando aquela condição. E aí, na hora de ir embora, ele se despediu e perguntou se eu poderia dar meu telefone, que ele ficou super interessado, queria conversar comigo, achou que eu tinha um ótimo papo e blá, aquela história toda. Daí eu dei meu telefone, também não muito animada, não, mas era uma pessoa assim agradável, né? Então não custava nada. Como amigo, para mim seria legal manter um relacionamento de amizade com ele. Aí tudo bem, dei meu telefone, não deu outra. No dia seguinte, 8 horas da manhã, eu ainda estava dormindo e meu celular tocou. Quando o celular tocou, eu olhei, era um telefone desconhecido, porque eu não tinha o telefone dele na minha agenda. Eu dei só o meu telefone para ele, mas eu não tinha o número dele. E aí eu olhei e falei, estranho esse número, né? Mas não parecia o número de trote. Eu atendi. Quando atendi, quem era? Ele me dando bom dia e falando assim frases lindas, perguntando se eu tive uma boa noite de sono, se eu sonhei com ele, todo encantador. E por aí ele foi fazendo isso até me conquistar. Eu, quando ele me perguntou se eu estava afim de ficar junto com ele, namorar e tudo mais, eu falei que não, que eu precisava de um tempo ainda, porque eu tinha acabado de separar, tive um casamento conturbado e tal, contei a história para ele, só que eu não queria, naquele momento, me envolver com ninguém. Mas não teve jeito. Ele investiu tanto, 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 e de um jeito.
tão maravilhoso, tão lindinho, que aí, o que que aconteceu? Eu acabei me apaixonando por ele. Me apaixonei e fui ficando naquele relacionamento até que resolvemos morar juntos. Isso uns 3, 4 meses depois que nós já estávamos saindo e ficando junto mesmo. Ele não desgrudava de mim. Pior que ele não desgrudava de mim hora nenhuma. Chegava assim, quando ele ia me deixar em casa, eu morava sozinha. Ele morava com os pais. Ele sempre falava assim: ah, posso dormir aqui? Posso ficar com você? Ah, deixa eu ficar na sua casa. E eu sempre negando: ai, não, não, quero dormir sozinha. Não, vamos, isso vai acontecer ainda, mas calma, não precipita. E eu sentia ele totalmente precipitado. Bem, aí passados uns 3 meses, que a gente estava junto, 3 para 4 meses, resolvemos nos juntar. Ficamos. Aí ele foi morar comigo, né? Ele morava com os pais, aí ele foi morar comigo. Ficamos morando juntos, estava ótimo no início. Ele me ajudava também com as despesas, né, da casa. Começamos a fazer aquela parceria de casal, uma cumplicidade legal, tudo estava indo super bem. Até que um dia ele chegou em casa, ele chegou um pouco mais tarde do normal. Aí eu falei assim para ele: Poxa vida, você nem me avisou que você ia chegar essa hora. Eu preparei janta, mas assim, é o tipo da comida que tem que esquentar e comer. Ah, já tá sem graça, deve ter ficado assim, uma comida até com gosto meio estranho, né? Vai requentar. Aí ele, de uma forma grotesca, falou para mim assim: Ué, daí se eu cheguei tarde? Qual o problema? Aí eu achei estranho a forma que ele falou, porque até então eu nunca tinha ouvido e visto ele fazer aquilo que ele estava fazendo. Aí eu falei: não, não tem problema. Eu só acho que da próxima vez você pode me avisar, porque aí eu não preparo nada que seja assim, preparar e comer na hora. Eu preparo alguma coisa que a gente possa requentar quando você chegar, pelo menos. Ah, não, deixa isso para lá, não liga para isso não. Aí deu esse cortezinho. Aí entrou para tomar um banho e eu fiquei assim, ó, eu caí no sofá que eu não conseguia falar nada. Eu fiquei pasma com aquela reação dele, porque era outra pessoa que estava ali, não era ele. Eu pensei, será que ele bebeu? Será que ele usou alguma coisa para ficar desse jeito? Mas eu não senti nada diferente na fisionomia dele, não senti nada diferente na voz, assim, no sentido de que ele pudesse estar bêbado. Não. Eu senti a diferença na voz, que a voz ficou áspera, ele ficou grotesco, né? Passou, tudo bem, aí eu nada falei. Eu nada falei. Por que que eu nada falei, Marta? Porque eu achei assim que naquele momento não era hora de falar. Ia falar depois e acabou que ficamos bem e eu não falei nada. Aí é que foi o meu erro. Porque como eu não falei para ele que eu não gostei da forma que ele falou comigo, que eu não gostei dele alterar a voz, ele achou que aquilo tinha problema, que eu não me importava com aquilo. E começou dali para frente a me tratar desse jeito. Então, ele começou, quando eu ia falar com ele alguma coisa, ele gritava. Quando eu perguntar alguma coisa para ele, ele respondia em meias palavras. Era sempre assim: não sei, tá bom, pode ser, tá, vou ver. E nunca ele desenvolvia nenhum assunto. E o tempo foi passando e isso foi agravando ao ponto de eu chegar para ele e falar assim: ó, acabou, eu não quero, vai embora da minha casa, porque não dá mais para aguentar uma pessoa que antes era de um jeito e agora é de outro. Sendo, gente, que ela descobriu que ele era bipolar. E ela descobriu de uma forma assim muito singela quando ela foi visitar o irmão. Ela foi fazer umas compras, né? E passou pela casa do irmão e falou assim: Eu vou sondar alguma coisa, tem algo estranho acontecendo. Aí ela disfarçou que foi lá para levar alguma compra e tal, tinha comprado uma caixa de bombom para levar para a cunhada, como cunhada, né? E aí o irmão estava em casa, ela também, ela entrou.
E ficaram ali conversando, vai e vem. Aí ela entrou no assunto, né, do teu irmão é tão gentil, mas é engraçado. Eu tenho percebido que às vezes ele é gentil, mas ele às vezes também é estúpido, é grosso. Parece assim que dentro dele tem duas pessoas, né? Uma que tem um lado gentil e o outro que tem um lado grosso, sabe? Aquele lado que é áspero. Aí o irmão dele falou assim para mim: Olha, meu irmão tem bipolaridade. Ele nunca contou para você que ele sofre de bipolaridade? Ele sofre de bipolaridade, ansiedade e síndrome do pânico. Sendo que o síndrome do pânico ele já está mais controlado. Agora, a ansiedade e a bipolaridade não. Ele não consegue controlar isso, porque ele precisa de usar uma medicação, mas a medicação dá alguns efeitos colaterais e ele não consegue se tratar com a medicação necessária. Marta, na hora que o irmão falou isso para mim, eu desabei. Como que eu, em 3 meses, eu não, 3, 4 meses, eu não consegui enxergar nada disso? Eu fico pensando, será que isso acontece só comigo? Será que só eu não percebo as coisas? Ou será que outras mulheres também embarcam nessas furadas e não percebem logo de início que o cara tem algum problema psicológico, neurológico, ou o cara é o bipolar, ou ele é ansioso, é um cara psicopata? Será que só eu não percebo? Meu marido era um cara problemático, eu não percebi, depois de um tempo é que eu vi que ele tinha problemas. Ele tinha psicopatia, ele era um psicopata. Era um cara extremamente até perigoso. Foi por isso que eu me separei dele. Aí eu vou conheço um cara que é bipolar. Quer dizer, eu não percebi nada. O que que essas pessoas têm ou fazem que eles enganam as outras pessoas? Até que ponto que realmente isso pode ser considerado uma doença? Porque a doença é uma coisa que pode ser controlada. A doença, a pessoa sabe que tem, né? E ao mesmo tempo ela se autoajuda, em muitos casos. Ou será que essas pessoas são perversas mesmo? Já fazem isso para maltratar o outro, por questões de inveja, de insegurança, não é? Então ela plantou em mim também, cara, um grilo danado, porque eu já tive alguns relacionamentos, então também já tive alguns problemas com o relacionamento. E quando ela falou para mim assim, Marta, eu não sei o que que eu tenho dentro de mim, que eu nunca percebo nada no início. Eu só venho notar as coisas depois que eu estou envolvida com a pessoa. E aí já venho, eu descubro de uma forma às vezes tão decepcionante. Foi acontecer isso com meu ex-marido, agora acontece com esse cara também. Foi decepcionante, porque ele me tratava como uma rainha. Eu era linda, maravilhosa, cheirosa. De repente, acabou tudo isso, não existia mais nada. Era como se ele estivesse vendo ali um trapo, me tratando de uma forma nojenta, gritando comigo o tempo todo, sendo grosso, áspero. Eu já não podia abrir a boca para falar nada, que ele vinha com 7 pedras para jogar em mim, sabe? Então, eu fico aqui perguntando, gente. Conclusão, ela se separou dele e ele quer voltar, mas ela não vai voltar de jeito nenhum, porque ela já teve o diagnóstico de bipolaridade. Como é que ela, sabendo que uma pessoa tem esse problema, vai ficar junto com ele? Porque hoje ele é um dia. Ele acorda de um jeito. Daqui a pouco ele vira. Ao mesmo tempo que ele está rindo para ela, daqui a pouco ele vai e dá uma patada nela. Aí daqui a pouco ele está calmo, daqui a pouco ele está nervoso. Do que ele é capaz, né? Se tiver um auge qualquer de alguma coisa. Então ela não vai voltar, já botou ele para fora de casa, já inclusive mandou despachar as roupas dele, tudo que ele tinha levado para lá, e a relação terminou. Então, gente, é uma dica para vocês aqui, sabe? Mulheres têm que parar com essa história de ficarem boboquinhas, né? Nós, mulheres, né? Porque
Eu me incluo nessa história, porque assim, eu sei o que a gente sente quando a gente encontra uma pessoa que a gente acha que seja bacaninha e tem aquele início bacaninha que na verdade não é bacaninha. É o início que tem que ser normal. Eu hoje penso assim, é, se eu tivesse que me relacionar com alguém hoje em dia, né, com a vivência que eu já tenho também, eu procuraria ver, em primeiro lugar, a estabilidade emocional dessa pessoa em várias situações. Talvez eu provocasse até algumas situações no início do relacionamento. Eu já não deixaria para acontecer lá na frente, porque a maioria dos casais fazem isso, né? As mulheres nunca brigam com os homens no início e vice-versa, o que é um grande erro. Porque se logo assim, nos primeiros encontros, né, já tem logo um embate, você já sabe o tipo do cara que ele é. Se ele é grosso, se ele é estúpido, se ele pode te bater, se ele é um cara que perde a cabeça rápido, se ele fala, se ele quando se sente contrariado, ele fica revoltado. Dá para ver. Então, eu hoje, em primeiro lugar, se eu fosse realmente me envolver com alguém, eu faria isso. Eu já faria um teste logo de início, né? Já arrumaria uma forma de tirar um pouco o cara do sério. Pouco não, eu tiraria o cara do sério em algum momento, ou discordando dele, com coisas que ele falasse, coisas assim óbvias, mas eu iria discordar ou então dando uma bronca por alguma coisa que ele fizesse, né? Sei lá, chegou no restaurante, não puxou a cadeira para sentar, eu já dava logo uma bronca. E ia testando, sabe? Antes de qualquer envolvimento emocional, um envolvimento mais sério, eu ia fazer uns bons testes mesmo. Porque esse papo de começar relacionamento e tudo lindo e maravilhoso, gente, não rola. Não vai ser assim. Vocês, mulheres, sabem disso. Vocês, homens que estão me ouvindo, sabem também disso. Chega de enganar. Chega de mostrar que vocês são um príncipe encantado. Entrem numa relação mostrando que vocês são de fato. Não é? Entre numa relação, não enfeitando o pavão, dando flores, bombom, carregando aquela mulher no colo, aí elogiando da cabeça aos pés. Se você não é um cara assim, aí no início você quer conquistar a mulher, aí você joga tudo isso em cima dela. E mulher é bicho bobo, mulher se deixa levar por essas gracinhas, né? Ainda existe muitas, apesar do empoderamento das mulheres, apesar das mulheres serem completamente independentes, ter trabalho, ter salário, ter vida boa, elas ainda se deixam levar, sim. Sim, porque eu lido com muitas mulheres. Os meus canais de comunicação comigo são praticamente, vamos dizer que 80% de mulheres, mulheres com problemas conjugais, mulheres com problemas familiares. A maioria são as mulheres que se comunicam muito comigo. E como eu faço mentoria pelo lado emocional e sentimental, eu vejo muito isso acontecer. Eu tenho pessoas que falam comigo periodicamente, mulheres bem colocadas profissionalmente, com um ótimo salário e que falam que realmente têm necessidade de ter um homem junto com elas. Para dizer que tem, não sabem, elas não sabem por quê, mas sentem falta de um companheiro, querem ter um companheiro. E muitas vezes elas vão para os lugares em busca desses companheiros, achando que lá no lugar tal, no lugar, vai encontrar alguém. Então elas falam assim, Marta, sempre que eu saio, que eu vou para uma festa, que eu vou para um encontro com pessoas, eu vou sempre achando que eu vou arrumar um namorado. Eu vou achando que eu vou arrumar um cara legal. Aí eu falo, gente, é legal, todo mundo é legal, né? Todo mundo é legal, mas todo mundo também não é legal. Então, a gente tem que aprender a conviver com as pessoas, com pessoas. E pessoas têm seus problemas, quem não tem? Então, quando a gente começa a querer buscar, idealizar muito,
o perfil da pessoa que você quer ter do seu lado, a tendência de você se decepcionar é muito maior. Como ela, por exemplo, que separou do marido, não queria mais se envolver com ninguém, mas se deixou levar, se encantou pelo cara logo de cara, logo no início. Mas foi o que ela falou, eu não percebi. Mas com certeza ele deu alguns sinais. Ela também não percebeu porque nada fez. Bancou o quê? Ah, boazinha, ah, mulher encantadora, mulher maravilhosa. Essa mulher nasceu para mim. Então, eu tenho quase certeza que esses relacionamentos, quando eles começam assim, os dois muito maravilhosos, com certeza aquilo ali não vinga. Vai chegar lá daqui a um tempinho que um vai se decepcionar com o outro. Então vamos acordar, vamos abrir o olho, vamos realmente aceitar que nós não somos perfeitas, mas também não vamos encontrar ninguém perfeito. Homens, mulheres não são perfeitos, nunca serão. Então, o que você idealiza de perfeição, o homem também está idealizando uma mulher perfeita. Mas quando as pessoas se encontram, é fundamental que não haja essa cobrança de ser perfeita ou perfeito. Todo mundo tem seus problemas. É claro, gente. Eu, particularmente, eu acho horrível. Horrível quando você convive com uma pessoa que ela é o oposto do que você é. Eu tenho preguiça disso, porque é muito chato. Normalmente, quando os casais são muito diferentes, né? A mulher tem um perfil, o homem tem outro perfil, é muito cansativo. Porque chega uma hora em que você está sempre sozinha, porque ele nada curte com você, porque ele não gosta de nada do que você gosta. E, por outro lado, ele está sempre sozinho também. Porque no momento em que você está curtindo as suas coisas que você gosta, ou então você vai deixar de ir, bobinha, né? Acaba deixando de ir porque o marido não quer ir, acaba deixando de ir porque o namorado não vai acompanhar, ou porque o namorado não quer que vá. Ainda existe isso, gente. Ainda existe isso. Eu juro, existe isso, cara. Eu vou mostrar para vocês os relatos que eu tenho de mulheres que falam isso, que ela está se sentindo sufocada, que o marido dela não deixa ela ir para lugar nenhum. Aí eu falo assim: o quê? Não deixa? Como assim não deixa? Você aceita isso? Da primeira vez que ele não deixou, você aceitou? Ferrou. Agora é que ele vai tomar conta. Então, gente, quando ele não deixar, não existe isso. É a mesma coisa você. Sabe, tem muita mulher ciumenta, tem mulher que não deixa o cara jogar um futebol com os amigos, não deixa o cara ir tomar um chopp, bater um papo com os amigos, não deixa o cara sair uma sexta-feira à noite, não deixa. Gente, não é. E isso não resolve nada. Porque se você não deixar ele jogar o futebol, ele vai fazer outras coisas. E ele vai jogar o futebol dele e você não vai saber nunca que ele foi jogar um futebol. Ele vai te enganar. Aí ele vai começar a viciar, a enganar você. E vai ser uma atrás da outra. Você vai ser a boba da corte. Então, esse papo de você não deixar que ele faça algo e ele não deixar que você faça algo, vai dar errado. Vai dar zebra. Não vai dar certo. Nem começa, nem começa, viu? Ciumentas ou ciumentos. Não comecem a se relacionar com ninguém enquanto não curar essa doença chamada ciúmes. Porque isso só vai fazer com que você se decepcione com você mesmo. Você vai ficar para baixo. Você vai começar e terminar vários relacionamentos. Isso vai começar também a deixar você emocionalmente enfraquecida, certo? Então, gente, tá aí mais um relato. Cada relato eu faço as minhas considerações, porque eu acho muito bacana, sabe? Não que é bom ver as pessoas sofrerem, não. Mas é muito bacana quando as pessoas me enviam esses relatos e que eu vejo, que eu comparo um com o outro, e eu vejo que é muito repetitivo, né? Os problemas acontecem de uma ordem assim, repetidamente incrível.
E é uma forma de chegar aqui, gravar um vídeo para vocês e contarem que cada caso, cada caso que eu conto aqui é mais por questões de alerta. Alerta para as mulheres, alerta para os homens, alerta para os casais em geral, né? Então, os relatos que eu conto aqui é justamente para isso, tá? Para vocês entenderem assim, ó, liga a setinha e vão ver se eu jogo o carro para cá, se eu jogo o carro para lá, por onde eu entro, se eu for reto. Preste atenção. No início, começa logo no início quem você é, ok? Se você é uma mulher chatinha, se você é uma mulher reclamona, se você é uma mulher cordata, se você é uma mulher calminha, sossegada, mostra logo o que você é. Se você não gosta de balada, ou se você ama balada, mostra logo. E logo no início faz os seus testes para ver se essa figura que está do seu lado aí é esse carinha tão bacana que ele está pintando para você. Que, ó, desconfia, hein? Desconfia porque normalmente não é. Tá bom? Então é isso aí, gente. Olho no movimento. É um olho para cá, um olho para lá, tá ok? Sempre de olho e faça sempre aquela jogadinha de começou a namorar, testa o cara e pronto. Vamos ver no que vai dar, ok? Qualquer coisa, é só mandar para mim aí os relatos de vocês e a gente vai mandando para mundo afora aí para as pessoas poderem aprender a se relacionarem com pessoas, com seres humanos, tá bom? É isso aí, gente. Bye, bye. Beijo grande. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.